Olá, aqui é o canal do Gluan e vamos as primeiras impressões desse anime do Caçador de Monstros, né? Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, confere se você está inscrito com comentários e compartilhamentos entre, e curtidas também, porque eu vi que esse ano, esse mês, não vou conseguir bastante curtidas, então, com a ajuda de vocês que já estão inscritos, curtem o vídeo bastante. E bora comentar o anime, né? O anime já começa com a menina misteriosa presa por um motivo. E o cara falou assim: ó, para de bocejar, você tem horário de trabalho, né? Que é o guarda, né? E aí ele se desculpa, né? Poxa, isso não vai acontecer novamente, né? Gente, e mente que o cara tava quase dormindo, literalmente em pé no chão, né? Um aleatório. Olha, mas o importante antes era o seguinte, gente, porque ela foi presa, por os motivos que ela foi está presa, ainda não sabemos, né? E muita coisa que eu vou explicar a partir daqui e pode ser de, e muitas teorias, porque onde vivem esse pessoal vivem igual o pessoal da Attack on Titan, não tá tendo uma muralha gigante, antes que eu vou explicar também mais pra frente, né? Então, após isso, eu vou explicar mais, né? O importante é que vem depois dessa imagem. Nesse exato momento, é importante que essa menina conseguiu fugir, né? Essa menina de cabelo meio rosa, cinza, que não conseguiu fugir. E os guardas foram tentar detectar os guardas que estão acima, né? E mesmo assim ela conseguiu roubar comida da cozinha onde ela foi presa, né? E mesmo assim, e não, para nenhum guarda conseguiu pegar nada, né? Então, ela consegue fugir, ela tem habilidades ainda que a gente não sabe, né? E aí, após isso no terraço da prisão, então, ela vê um local que ela não pode fugir, que é a água. E aí, o pessoal, ela fala assim: poxa, você tá cercada agora, se rende porque você vai ser morta na queda, né? Alguma coisa assim. E ela pede desculpa e pula. Ela se desculpa muito no correr do anime. Então, ela pula no mar, né? Importante que ela conseguiu fugir, né? Então, se ela conseguiu fugir, ela é muita coisa que ela vai ter que contar, porque ela foi presa, os motivos. Esse episódio aqui foi mais explorando um mundo que a gente não sabe, né? Esse mundo explicou pouca coisa, que existem monstros e existem muralhas que elas e que o pessoal vai ser explicado mais na frente. O importante é que ela conseguiu fugir e mais no motivo ainda não sabemos, né? Após isso, aí ela conseguiu fugir, aparece um cara misterioso bebendo a todas, aí mostra o cara bebendo, aí chega a menina finalmente, a menina de cabelo rosa, meio cinza, e foge também, né? Ele não pergunta quem é ela não pergunta, ele também pergunta por que ela estava fugindo, até que chegou os guardas perguntando sobre ela. E ele fala que ele fugiu por um minuto. E os guardas falam assim: avisa todo o esquadrão de guardas porque ela fugiu. E aí ele volta a beber, né? E a um certo momento, né, chega ela correndo, ela consegue derrubar uma pessoa e ela pede uma recompensa. Você quer isso aqui? Até um certo momento, né, o império, né, esse império, o príncipe, não sabe, mas o importante é que essa menina deu roupas, roupas e sapatos para ela,
e um chapéu para poder se andar livremente, que ninguém perceba ela. Então, um ato que ela fez eu achei muito bacana. O que eu não achei bacana, Ana, que ela deu né? E foi pouco de caridade também, porque não foi orgulhosa, né? Porque ela tava com uma cheia de moeda e falava assim, pô, o pouco que tem, ela dividiu em 3, em 4. Falar, esse pouco que tem tá bom. Ela tinha uns 10 ou 20 moedas de ouro, né? Então, isso seria, né? Isso eu achei muito bacana. E ela queria falar com ela também, mas ela tava com pressa e saiu. Né? E aí, após isso, ver a muralha que eu comentei contigo. Aí no dia seguinte, já vem um mercador, um vendedor, explorando, andando pela cidade de muros. Ele pergunta pro esse cara aí se ele queria alguma coisa. Ele fala, não, tô disposto para comprar nada. E aí ele fala também, você é um caçador, tá saindo do portão várias pessoas hoje que estão querendo matar o dragão por 20%. E aí ele vai e finalmente aparece essa daqui. Isso aqui vai ser muito importante para comentar. Elas vão conversando, mano, encontrou um cristal de monstro gigante antes, e nesse monstro gigante depois ela encontra esse anel aí. Esse anel vou ter que comentar na próxima imagem, né? Que ela, poxa, peraí, essa é o anel da promessa, anel da promessa. O anel da promessa é quem ouse usar o anel, jura se tornar um salvador ou de Ares e resgatar o nosso mundo da destruição certa, né? O que deu para entender é mais ou menos isso, porque quem punhar o anel, né? É o grande mistério, agora não é a menina e esse anel, né? Que ela, por que esse anel é tão importante? Será que o anel é tão importante ou é ela que é importante? Porque lá na frente, né? Alguma coisa acontece, né? Ela consegue encaixar um anel depois na mão, depois na próxima imagem eu vou te mostrar, né? As imagens ela fala. E ela fala assim, pô, também pode ser drenado alguma coisa, né? E aí ela consegue usar o anel, ela se espanta com tudo. Mas ela fala assim, pô, a maldição acabou? Ela, não, cara, isso é um conto de fadas contado por crianças. Aí, finalmente, chega o grande momento de a sessão de atacar os Bronze. Eu não sei se, mas talvez o Império está com medo de enfrentar os monstros, porque ela pede apoio e não cedido. E aí, finalmente, um monstro aparece. É um javali gigante, que seus chifres conseguem se mover a longa distância. Nossa, e quando com pedras ele consegue se expandir e demais até que pode explodir lanças fogos, né? E aí é um momento de ação maquina, que eles falam, pô, tá preparado? Estamos preparados. Aí começa as cenas de ação vão se passando aí, né? E aí o que eu achei bacana foi isso. Eles não deram, o que eu não gostei foi, eles não colocaram uma trilha sonora, que talvez seria melhor nessas questões, mas a batalha aqui foi contra um javali gigante, foi muito boa. O que eu só não gostei é da trilha sonora que puder ter colocado, mas tirando isso eu gostei, né? E aí nosso protagonista quase acabando as cenas de luta, aí era ele resgatando um cara muito jovem, né? Que ele se feriu na batalha contra o javali, né? E aí no final eles conseguem
destruir o javali queimado, né? E aí, após isso, a gente vê aí o javali sendo destruído e o cara conseguindo manter o cara vivo. Aí no bar, os caras estavam começando a comemorar e ele foi curado, agradecendo, né? E teve um momento de festa aí. Após isso, chega o cara que eu não sei, como eu disse, não se é do Império, se é o rei, o próprio rei, o cara comandado pelo Império, ou ele é um príncipe simples. Ele chega e fala assim: pô, eu tenho uma proposta aqui, e se você resgatar a tal pessoa, você vai ganhar esse broche. E ele recusa, né? Não entendendo os motivos dele, porque ele recusou, né? Mas importante que antes que ele recusou, né? A proposta do Império, do cara do Império, né? E como eu disse, eu não sei se é um príncipe, né? Não foi muito explicado muito intensamente certas questões, mas o que deu para entender é que o cara tá muito apressado, porque tem uma certa imagem de que ele foi avisado a primeira vez, ele ficou muito triste, bebendo vários cristais verdes aí, que eu não entendi também. Mas o importante é isso. Ele foi oferecido uma coisa e não quis. Aí, como eu disse, ele mostra o cristal e o cara recusa, né? E aí, beleza, após isso, a gente vê a menina que fugiu da prisão e a mercante. A mercante pergunta pra ela se ela tinha um local pra ir, mas ela não tinha, mas o vento atrapalhou ela e os guardas observaram ela e tentaram pegar ela. Ao mesmo tempo, o monstro gigante estava se aproximando, né? O monstro aí se aproximando aí. E aí, beleza. Após isso, várias cenas de ação vai acontecer aqui, porque a gente não entendeu nada. O nível de poder, ela conseguiu virar todo mundo pó, né? Depois os guardas ficam espantados por tudo isso, né? Depois ela vira fogo, literalmente, aí ó, ela vira no fogo, né? E aí é um momento que o nosso protagonista talvez observa um grande poder se manifestando. Ele foi conferir e é ela, a menina presa, né? E a menina está presa, e aí ele não, que eu não entendi é que maldição do luto é esse, né? Também aí as cenas de ação vai passando, né? E aí ele consegue desviar dos ataques das flechas, né? E aí conseguiu resgatar ela. E o que deu para entender é que o poder dela diminuiu quando ele se aproxima, né? Ele fez algum tipo de impacto, né, com a espada, que a espada estava quase se aproximando. A espada se mexe. E aí quando os dois se dão um beijo na testa, ele fala o seu nome, né? E ela fala assim, cara, meu nome antigamente era alguma coisa Protibo Ibo 22. Protibo 22 ou 21, alguma coisa assim. E aí ele fala assim, a partir de agora, ora, vamos se tornar um só, né? Eu não entendi num certo momento, né? E aí o que deu para entender é que vai ter mais cenas de ação aqui, né? Vai ter muitas cenas de ação, então, e tentar entender o que ele fez nesse exato momento. Por que ele fez isso? Porque ele falou, a maldição do luto não acaba. Que maldição é essa?
Tem muitas coisas que aqui não foram explicadas, que talvez vão ser explicadas lá para frente, né? E também, né, que monstros são esses, né? Muitas coisas que não foram explicadas, né? Eu queria saber mais coisas, mais importante, acho lá na frente, que ele fala assim, ó, vamos se apressar logo com as coisas, né? E aí ela pergunta, cara, pode me chamar de um tal nome aí que eu não consegui pegar. E após isso, ela fala o nome, mas eu não consegui entender. E aí ele consegue pegar a espada e faz um tipo de contrato, né? E aí é o grande, o que eu achei mais interessante, que eu não consegui entender, é que o cara, essa menina aí vai começar cantando, parabéns, né? Do modo que a gente canta, canta parabéns pra você, essa data querida, né? E no final ela fala assim, a promessa vai se cumprir, né? Aí vamos começar a teoria aqui, né? Porque a anime vai se encerra com ela falando a promessa vai ser cumprida ainda agora, pela questão disso. Ela viu que o anel consegue ser encaixado, e muitas coisas, né? Quero saber o que eu tenho de teoria, que ela pode ser salvadora de alguma coisa, né? E os motivos por que ela foi presa ainda não conseguem ser encaixado por isso. Mas o importante é que foi o seguinte, que maldição do Luto é esse, né? O nosso cara que viu ela em chamas e viu a maldição do Luto, né? Que maldição do Luto é esse também? Por que ele falou isso, né? Porque talvez ele já tinha visto muita coisa dessa maldição e não foi citado daqui, mas você tem um outro tipo de teoria, comentários aqui. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, curte o vídeo e valeu.